Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula de limites, que é o primeiro assunto que a gente vê na disciplina de cálculo propriamente dita, né? Toda a parte anterior, quando é vista, é referente ao pré-cálculo, né? Então, a primeira parte nova, digamos assim, que a gente vê nesse curso de cálculo é a parte referente a limites. Então, para começar, é, vamos considerar a função seno de x sobre x. Essa função aí, gente, é uma função clássica na disciplina de cálculo 1. Vou colocar seno de x sobre x. A gente pode ver aqui no GeoGebra como que é a cara dessa função. Ela é como se fosse uma senoide, só que a amplitude dela vai reduzindo à medida que x aumenta, o que faz todo sentido, né? Porque a gente está dividindo aqui por x, né? Então, quando o valor de x ele aumenta, à medida que ele aumenta, a gente está pegando o seno de x, que é sempre algo entre menos 1 e 1, e dividindo por um valor de x que cada vez aumenta mais. Então, a tendência é essa amplitude da função seno diminuir à medida que x aumenta. Tá? Mas uma coisa curiosa acontece quando x se aproxima de zero. Tá? Aqui a gente pode ver que os valores da função aparentemente se aproximam de 1. Desculpem. Mesmo a função não estando definida em x igual a zero, né? Porque quando x é igual a zero, a gente tem que o seno de zero dá zero. Então a gente tem zero no numerador e no denominador também, né? Quando x se aproxima de zero. Quando x é igual a zero. Então a gente tem um zero sobre zero, que é uma determinação. E aí, por conta disso, a função não está definida aqui exatamente no x igual a zero. Porém, a gente vê que quando x se aproxima de zero pelos dois lados, né? Os valores da função se aproximam de 1. Olha só, vamos dar um zoom aqui. A gente pode ver que realmente os valores da função estão se aproximando de 1 à medida que x se aproxima de zero. Aqui a gente está na escala de menos 0,04, menos 0,03, assim vai. Então a gente já está mais próximo de zero aqui. A função parece até uma reta aqui agora, de tão aproximado que está. E os valores da função estão se aproximando de 1. Né? Então vamos voltar aqui para o zoom original. Beleza. Então, é uma coisa curiosa, né, a respeito dessa função. O domínio natural dela, como diz aqui no quadro, ele é os reais excluindo zero, né? É os reais... Real asterisco quer dizer que é os reais excluindo zero. Porque no zero ela não está definida. Porque a gente tem uma divisão por zero. Então, o gráfico da função, desenhando assim no quadro, seria uma coisa desse tipo aqui. A gente pode ver as raízes dessa função, são múltiplos inteiros de π, né, excetuando o zero. A gente tem π, 2π, 3π, aqui menos π, menos 2π, menos 3π. E a gente pode conferir isso no GeoGebra também. Ó. A raiz aqui está próxima do 3,14, 3,1415. Depois a próxima raiz é aqui no 6,28, que é o 2π, e assim vai, tá? Então, essas são as raízes, por quê? Porque quando a gente tem seno de π aqui em cima, dá zero. Aí fica zero sobre π, que dá zero. Seno de 2π vai dar zero de novo. Dividido por 2π dá zero e assim vai. Então esses múltiplos inteiros de π, excetuando o zero, que também é um múltiplo inteiro de π, né? Mas todos os outros múltiplos inteiros de π são raízes dessa função. Então, como a gente viu no gráfico, os valores da função se aproximam de 1 quando x se aproxima de zero, mesmo ela não estando definida ali. Então aqui tem umas contas que eu fiz no quadro num período anterior, mas vocês... Vamos verificar isso usando a calculadora mesmo, tá? Essa conta tem que ser feita em radianos, tá? Se for feita em graus não vai dar certo.
E por que radianos? A gente vai ver mais à frente no curso que essa é a unidade de graus que faz sentido. Radianos, calculadora. É a que faz mais sentido na disciplina de cálculo. A gente vai ver que ela, num certo sentido, né, a unidade mais natural para você medir graus, apesar de ser uma coisa contra-intuitiva, né? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Mas enfim, esse é um dos motivos para os radianos serem a unidade usada na disciplina de cálculo. Então aqui está em graus, agora está em radianos. Então vamos lá. Quanto que é seno? Tem que vir aqui. Seno de zero. Vou apanhar um pouco da calculadora. Eu tenho que colocar 0,0001, por exemplo. 3 zeros e 1. Eu quero calcular o seno disso. Beleza. Vamos dividir por esse mesmo número. 0,0001. Deu quanto? Olha só. Deu um número muito próximo de 1, né, gente? A diferença dele para 1 está aqui nessa casa decimal, que já é a nona casa decimal. Bom, né, vamos fazer isso menos 1, só para a gente conferir. Ó, dá menos 1, isso aqui em notação científica quer dizer que é vezes 10 elevado a menos 9. Então, já está ali na nona casa decimal a diferença. Então, para números muito pequenos, deixa eu pegar aqui 10 elevado a menos 10, por exemplo. É 10 menos 10. 10 elevado a menos 10. Então dá isso daí. Se a gente for pegar o seno disso, beleza, dividir por esse número que é 10 elevado a menos 10. Então a gente está fazendo seno de x sobre x, tá? Que é seno de 10 a menos 10, que é um número bem pequeno, relativamente pequeno, né, para as escalas que a gente está acostumado. Calcula o seno dele, divide por ele, deu esse número aqui, que a diferença dele para o 1 já está na 21ª casa decimal. Tá? Então fica muito próximo de 1. Então, com essas contas a gente vai além do que a gente conseguiu fazer aqui no dia, na aula, mas a gente pode ver que aparentemente a cada zero que a gente adiciona 2 casas decimais aqui na aproximação, né? Ó. Com nenhum zero aqui depois da vírgula, a gente tem 2 casas de precisão. Com um zero a gente tem 4, com 2 zeros a gente vai ter 6 e assim vai. Tá. Então esses valores vão ficando cada vez mais próximos de 1 à medida que o valor de x se aproxima de zero. Então isso daí, gente, é que é o limite. O limite é uma espécie, falando aqui de uma maneira bem informal, é uma espécie de valor moral da função. A função nem precisa estar definida ali, naquele ponto, mas o limite está, porque a gente vê quando x se aproxima do ponto em questão, os valores de f vão se aproximando de outro valor, de um valor bem definido. Nesse caso, o ponto em questão é zero, então quando x se aproxima de zero, o valor da f, os valores de f vão se aproximando de um valor bem definido, que é o valor 1, tá? Então, a gente diz, nesse caso, que o limite da f quando x tende a zero é 1. Então, em notação matemática, a gente escreve assim, dessa forma. Temos aqui o limite, deixa eu aumentar aqui, eu acho que vai ser melhor. A gente escreve lim de limite, aqui é x setinha zero, quer dizer x quando x tende a zero.
da função f é igual a 1, tá? Esse aqui é o valor do limite. Isso aqui foi nesse caso, tá? Quando a gente quer calcular o limite quando x tende a 3, a gente escreve 3 aqui. Quando o valor de limite é outro valor sem ser 1, a gente escreve o valor aqui, tá bom, gente? Muito bem. Então, uma coisa importante é que o limite ele pode existir mesmo quando a função não está definida ali naquele ponto, tá? Inclusive, assim, a função pode estar definida e a gente calcular o limite também pode acontecer. Mas a noção de limite ela é independente da noção da função estar definida naquele ponto, tá? Da propriedade da função estar definida naquele ponto. O limite pode existir, a função está definida no ponto. O limite pode existir, a função não estar definida. A função pode estar definida no ponto, o limite pode não existir, como a gente vai ver na próxima videoaula. Tá? E pode ser que aconteça também que nem a função está definida, nem o limite existe. Então, uma coisa é independente da outra. Tá? Todas as combinações aí de um existir e o outro não existir, e o outro existir, enfim, pode acontecer. Todas as combinações possíveis. E também acontece que o limite da f no ponto, ele não depende do valor da f naquele ponto. A gente tem um exemplo aqui de uma função deixa eu aproximar aqui para a gente ver melhor. Está aqui o gráfico da função, tá? A gente pode ver que à medida que os valores de x se aproximam de 3, aqui, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, a gente vai vindo pela esquerda, vindo pela direita, a gente vai vendo que pela esquerda a função está vindo para cá, pela direita a função está vindo para cá, mas pelas duas direções a função parece que está se aproximando cada vez mais de y igual a 2, certo, turma? Então, nesse caso, a gente diz que o limite dessa função quando x tende a 3 é igual a 2. Porém, o valor da função ali, que a gente definiu, é essa bolinha fechada aqui, né? Que é o valor 1. A função vale 1 aqui, mas o limite dela... A função vale 1 em 3, né? Quer dizer, f de 3 é igual a 1, mas o limite quando x tende a 3 dessa função é 2, tá? E de fato eu poderia mudar esse valor aqui como eu quisesse, tá? Eu poderia colocar aqui no zero, poderia colocar aqui lá para cima, poderia colocar exatamente aqui nesse buraco. Isso não mudaria o fato de que o limite quando x se aproxima de 3 dessa função dá 2, tá? Eu posso mudar o valor aqui, não importa. O valor da função aqui não importa para o valor do limite. Tá certo, turma? Então aqui, como está dito, já foi dito, como a gente já falou, né? Mas está escrito aqui no quadro, f de 3 vale 1 e o limite quando x tende a 3 da f vale 2, tá? Mas aqui o valor da f de 3 poderia ser qualquer outro valor, poderia ser 2 também. Eu poderia mover esse ponto aqui para cá para cima. Eu poderia mover esse ponto cá para baixo, aí o valor da f seria 0, mas eu não estou alterando o valor do limite. Tá? Porque o limite é uma coisa que acontece na vizinhança desse ponto. Mas é toda uma vizinhança. Não importa se eu mudar o valor aqui nesse ponto, não importa. O valor do limite vai continuar sendo o mesmo. Tá? Muito bem. Então aqui, exemplificando isso ainda mais, só para ilustrar, né? Então vamos repetindo aquela função, só que agora o valor da função é menos 1. Eu desloquei o ponto daqui que estava no 1 para o menos 1. Tá? Isso não altera o limite porque a f continua se aproximando de 2 à medida que x se aproxima de 3. Não importa se eu movi o valor da f de 3 para cá. Tá? Não importa. O limite continua sendo o mesmo. Muito bem. Então, o exercício, bem simples, vamos fazer aqui agora, é o seguinte: considere que a f é como a curva dada aqui abaixo, tá? Ela é tipo uma parábola, mas não importa exatamente a fórmula dela não, tá, gente? O que importa é que aqui devia estar marcado 1 e 2, mas
Deixei passar, mas tudo bem. Isso aqui é 1, tá, gente? Então, eu peço para dizer quem é a f de 0, tá? Nesse gráfico. A f de 1, a f de 2. Então, quanto vale f de 0, f de 1 e f de 2, tá? E os limites também. Qual é o limite dessa função quando x tende a 0, quando x tende a 1 e quando x tende a 2? Então, quem quiser pensar um pouco, pode dar uma pausa nesse vídeo agora e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pode dar uma pausa agora. Muito bem, gente. Então, a resposta para esses exercícios para esses exercícios, né? As respostas vão ser o seguinte. A f de 0 vale 0, né, gente? A gente pode ver aqui pelo gráfico. F de 0 vale 0. A f de 1 vale quanto? Vale 2, tá? A gente está aqui no 2. Temos a bolinha fechada aqui para o x igual a 1. Tá? Então ela vale 2. A f de 1. A f de 2 vai valer... Não está definida. Eu não sei quanto é que é, porque aqui a gente só tem uma bola aberta. Não tem uma bola fechada dando o valor de 2. Então, para 2 não está definido. F de 2. Agora, qual o limite quando x tende a 0 da f? Agora a gente não tem que olhar para o valor da f, a gente tem que olhar o que acontece quando x se aproxima de 0 com o valor da função. A função está indo para onde, gente? Olha só, quando x se aproxima de 0. Ela está indo para 0 também, né? Pelos dois lados, a curva aqui está se aproximando de 0. Então o limite também é 0, tá? A função aqui vale 0 e o limite também é 0. Qual o limite quando x tende a 1 da função? Vamos olhar agora o que acontece quando a gente se aproxima, né, de x igual a 1. Vou aproximar mais aqui o gráfico. Ó, quando a gente aproxima x de 1 pelos dois lados, a f está vindo para esse valor aqui, né? Que é x igual a 1. Y igual a 1 também. Y igual a 1. Ó, por esse lado está indo para y igual a 1. Por esse lado aqui também. Então, a gente pode ver que o limite, quando x tende a 0 da f, nesse caso vai valer 1. Tá? Quando x tende a 1, o limite vai valer 1. E quando x tende a 2? Será que o limite existe? A função não está definida em x igual a 2. Mas e o limite? Vamos olhar aqui. Vindo por esse lado e vindo por esse lado, quando x se aproxima de 2, a gente pode ver que os valores da f vão se aproximando de y igual a 1, 2, 3, 4, né? Então, podemos afirmar que o limite, quando x tende a 2 da f, é 4, apesar da função não estar definida aqui nesse ponto. Tá bom, gente? Então, essa forma de calcular o limite, só olhando pelo gráfico, não é uma maneira muito formal de se calcular, né? A gente está aqui só ilustrando, exemplificando os conceitos. Nas próximas aulas, a gente vai ver como de fato calcular o limite algebricamente, né, fazendo contas. Tá bom? Mas isso conclui a aula de hoje, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau para vocês.